O Brasil está envelhecendo e de forma acelerada. Em menos de 80 anos, a estimativa é a de que mais de 40% da população serão idosos. O dado é do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. É que a expectativa de vida tem aumentado. Olha só, em 1940 era de 45 anos. Hoje, segundo o IBGE, é de 77 anos. Pela internet, conversamos com a pesquisadora do Centro Internacional de Longevidade Brasil. A população vai aumentar não só em anos vividos, né? Então, em expectativa de vida, mas também a gente vai ter um aumento da longevidade de uma forma geral. A tendência é a gente aumentar essa expectativa de vida durante a própria velhice, né? Então, as pessoas vão alcançar idades cada vez mais avançadas, 80, 90 anos. Junto com esse envelhecimento da população brasileira, vem desafios, como, por exemplo, a qualidade de vida e o bem-estar dos idosos. A gente espera que mais ou menos 2/3 da população idosa tenha alguma necessidade de cuidado à medida que ela vai envelhecendo. Isso significa que as famílias, né, são as primeiras que são chamadas a dar, né, esse suporte para essas pessoas, mas claramente também o Estado vai ter que contribuir com serviços de suporte. É aí que entra o atendimento domiciliar, também chamado de home care. A Anvisa, em 2006, ela fez uma resolução de diretoria colegiada que regulamentou tecnicamente o que é o home care, né? Então, você tem, na verdade, serviços de alta complexidade prestados no domicílio, que é a internação domiciliar, que é o equivalente a você prestar um tipo de serviço de saúde para substituir o hospital. Então, quando o paciente precisa de um internamento de alta complexidade e que ele precisaria estar no hospital para ser atendido, e você tem a condição técnica de, com segurança, fornecer serviço em domicílio, isso é uma internação domiciliar. O home care é o tratamento do paciente no conforto de casa, com uma equipe multidisciplinar, com estrutura especializada e protocolos de segurança. Por exemplo, pacientes que têm doenças neurológicas que precisam de um respirador, né, para continuar sobrevivendo. Então, é uma internação domiciliar de alta complexidade. Leonardo é geriatra e presidente do Núcleo Nacional das Empresas de Serviços de Atenção Domiciliar, entidade que representa instituições que atuam nesse tipo de atendimento. Ele explica que, além da internação de alta complexidade, que abrange geralmente doenças crônicas, há também as de média e baixa complexidade. Imagine um senhor de 80 anos, obeso, que sofreu uma fratura do quadril, passou por uma cirurgia. E ele teria que ir todos os dias fazer uma fisioterapia numa clínica de fisioterapia e mora num lugar com dificuldade para se locomover. Ele é atendido em casa, mas é baixa complexidade. Por exemplo, você pode ter um paciente que apenas faz fisioterapia no domicílio, pela dificuldade de chegar a um consultório ou um ambulatório. Isso é considerado um atendimento domiciliar de baixa complexidade. E a gente faz também alguns atendimentos domiciliares de média complexidade, como, por exemplo, pacientes que têm feridas complexas, que precisam de um curativo mais cuidadoso, utilizando coberturas industrializadas. A gente também faz esse tipo de serviço. Ou seja, a assistência depende da necessidade do paciente. O home care pode contar com fisioterapeutas, fonoaudiólogos, nutricionistas, técnicos de enfermagem ou enfermeiros, por exemplo. Leonardo explica que os médicos se baseiam em uma tabela de avaliação para definir que tipo de cuidado é necessário para o paciente. Um paciente pode precisar apenas de fisioterapia e visita médica. Um outro pode precisar de toda essa equipe multiprofissional atendendo. Depende muito do quadro clínico de cada paciente. E é aí que o SCOR ajuda. Dependendo da condição clínica daquele paciente, a gente calcula a necessidade de serviços e indica qual é a melhor modalidade para ele. E aí você separa o que é alta complexidade, do que é média complexidade e do que é baixa complexidade. E dentro desse guarda-chuva de serviços de saúde, há também o suporte em atividades do dia a dia mesmo. Ajuda, por exemplo, para preparar uma refeição, ajuda para tomar banho, ajuda para se vestir, pessoas que possam fazer companhia, né, para esses idosos, eventualmente
levá-los, né, a alguma, enfim, alguma atividade fora de casa. No Brasil, o home care pode ser fornecido por planos de saúde ou pelo SUS, por meio do programa Melhor em Casa. De acordo com o Ministério da Saúde, no ano passado, o programa atendeu quase 60 mil pacientes por mês. O número de atendimentos é o que mais chama atenção. Só em janeiro deste ano, foram mais de 431 mil. Se a atenção domiciliar deixasse de existir, nós precisaríamos ter 35 mil leitos de hospitais espalhados pelo Brasil para receber os pacientes que hoje são atendidos no domicílio. Pra você ter uma ideia, isso é o equivalente ao número de leitos hospitalares existentes no estado da Bahia. O repórter Justiça veio conhecer a história do Isaac, de 10 anos. Estamos em Santa Maria, Distrito Federal. Esse é o Isaac há menos de um ano. Hoje ele está assim, debilitado. Não fala, não anda e se alimenta por sonda. A mãe conta que o menino era rodeado de amigos na escola, tirava notas boas, aparentemente tudo normal. Em que momento que você percebeu que havia alguma coisa diferente com o Isaac? Isaac, na escola, ele sempre foi elogiado, era um bom menino. Eu comecei a perceber que tinha algumas coisas diferentes. O Isaac estava muito nervoso, chorava com qualquer coisa, o comportamento dele ficou um pouco agressivo. Então resolvi levar ele na psicóloga. Isaac foi levado para psicóloga, fonoaudióloga, neurologista e Jaqueline sempre voltava para casa sem resposta. Falava que eu tinha que dar mais limite para ele, que eu estava sendo permissiva, tinha que chamar mais atenção. E assim, comecei a me sentir culpada, né? Falei, até hoje criei meu filho bem e de agora em diante não estou sabendo mais. Quando Isaac nasceu, fez o teste do pezinho, que não apontou nenhum problema. A família poderia ter tido o diagnóstico com o teste da bochechinha, que identifica cerca de 350 doenças graves. O problema é que esse exame não é feito pelo Sistema Único de Saúde e na rede particular custa mais de R$1.000. Na época, a família do Isaac nem poderia imaginar que ele nasceu com uma doença rara. Rara, de origem genética e difícil até de falar. Adrenoleucodistrofia é uma doença degenerativa de origem genética ligada ao X. Eu tenho a doença, mas a mulher não desenvolve tão agressivamente. A gente desenvolve alguns sintomas, mas não agressivo. E o filho homem desenvolve. Jaqueline conseguiu home care pelo plano de saúde. Isaac é acompanhado por médico, enfermeiro, nutricionista, fisioterapeuta e fonoaudiólogo. Aqui em casa tudo mudou, porque aí tem as pessoas que me ajudam e realmente eu estou conhecendo a rotina do Isaac agora, porque eu dava banho nele no chuveiro e agora eu preciso de alguém para me ajudar. As medicações, né? Tem que ser tudo bem certinho, as meninas me ajudam a organizar no horário certo. O home care te traz uma certa segurança para sair de casa e ter a certeza de que o Isaac está sendo bem cuidado? Eu também tenho a minha filha, né, de 13 anos, e com o home care, eu posso acompanhar ela na escola, posso ir numa reunião, posso resolver algo e ter a tranquilidade que o Isaac está sendo bem cuidado em casa. Se não fosse o home care, como é que seria a vida de vocês? Já parou para pensar nisso? Olha, eu nem consigo imaginar. Não, eu acho que eu não daria conta. Ele estaria sofrido para ele, para mim, para minha filha, né, que precisa de mim. Estaria bem difícil. No próximo bloco, a repórter Renata Teodoro mostra famílias que precisam do home care e encontram dificuldade no serviço. A gente volta já.
remédios, oxigênio, laudos e prescrições. Não é de hoje que a vida do Aldo se resume a se dedicar exclusivamente à mãe, que tem problemas de saúde como diabetes, hipertensão, arritmia cardíaca, pneumonia e um histórico de 2 infartos. Ela tem que ser acompanhada até o banheiro. Eu vou até o banheiro com ela, eu faço a CI dela, ela faz na a parte íntima dela e eu por trás, porque ela nunca mais teve nenhuma infecção urinária da Escherichia coli, né, que é das fezes, ou contaminação. E a alimentação dela sou eu que faço, porque ela é doente renal crônica, ela não pode comer sal. E tudo sou eu que faço, tudo, entendeu? A técnica, ela me ajuda demais, porque ela faz companhia para ela enquanto eu estou cuidando da casa e da comida. Os cuidados em casa começam cedo. Aldo é que cuida da mãe, prepara as refeições, organiza a casa. E como ela perdeu a assistência de 24 horas por dia, que antes era oferecida pelo home care, foi preciso contratar uma cuidadora, já que ela necessita de cuidados especiais. Eu tenho o meu problema e meus pais não são meus problemas. Meus pais são minha missão. Entendeu? Eu nunca abri a boca para falar que eles são meus problemas. A minha mãe é minha missão. A minha mãe é a pessoa que eu mais amo na vida. Por quê? Minha mãe nunca bateu na gente. Minha mãe nunca gritou com a gente. Você viu a educação dela. O meu pai tem um gênio forte, mas eu estou cuidando dele com o maior carinho, porque ele está com problema de próstata e ele tem problema de surdez, ele fica nervoso, entendeu? Eu faço por amor. Tipo assim, eu renunciei tudo, entende? De acordo com este laudo feito em 2021, a paciente em internação domiciliar necessitava de assistência contínua, ou seja, contava com uma equipe multidisciplinar de profissionais com assistência 24 horas por dia. A questão é que no ano passado, segundo Aldo, houve uma troca do plano de saúde. Uma nova perícia foi feita e o médico responsável enquadrou a paciente como de baixa complexidade, retirando então parte do apoio que antes era oferecido. Em nota, o plano contratado pela família disse que casos individualizados são protegidos por sigilo por tratarem de questões de saúde e que casos judicializados também são protegidos por sigilo. Quando o auditor esteve aqui em casa, eu pedi que pelo menos fosse 2 vezes por mês. Por quê? Pela repetição que ela tem de pneumonia e a repetição de infecção urinária, que é direto. Ele deixou ficar o médico a visita 2 vezes mensal e deixou ficar ficou a visita do enfermeiro. Aí eu tenho que ficar ligando para eles. Ele também deixou, o físio vem todos os dias, de segunda a sexta. Ela faz fisioterapia com ele de segunda a sexta. Por sinal, é muito bom porque ele faz um trabalho muito bom, o rapaz, entendeu? E ela tem uma psicóloga que vem 1 vez por mês. Aldo se queixa da nova configuração estabelecida, já que antes podia contar com o atendimento completo de uma equipe multidisciplinar, além da medicação e o aluguel do oxigênio, que não são mais financiados pelo plano. A minha intenção seria o concentrador, os remédios e uma técnica para trabalhar 12 horas de dia, porque à noite elas dormem a noite toda. Para o presidente do Núcleo Nacional das Empresas de Serviços de Atenção Domiciliar, para definir a modalidade de atendimento a um paciente, é preciso atender a critérios desenvolvidos pelo próprio núcleo. Um paciente pode precisar apenas de fisioterapia e visita médica, um outro pode precisar de toda essa equipe multiprofissional atendendo. Depende muito do quadro clínico de cada paciente. E é aí que o SCOR ajuda. Dependendo da condição clínica daquele paciente, a gente calcula a necessidade de serviços e indica qual é a melhor modalidade para ele. E aí você separa o que é alta complexidade, do que é média complexidade e do que é baixa complexidade. Esse advogado, especialista em direito da saúde, explica que o atendimento oferecido pelos planos de saúde relacionados ao home care se limitam a um trabalho técnico, ou seja, serviços oferecidos por um cuidador, por exemplo, não são custeados pelos planos e nem pelo SUS. Se eu pensar, por exemplo, que um paciente precisa ser apenas cuidado, tutelado, higienizado,
ter alimentação controlada. Bom, um bebê, né, uma criança, também precisa de todos esses cuidados. Ela precisa ser higienizada, ser controlada, ser tutelada, ser cuidada ali e tal. E nenhum plano de saúde ou nem o próprio SUS fornece, por exemplo, babá para que você cuide de uma criança. Então, assim, Elton afirma que, segundo a Justiça, planos de saúde devem fazer a cobertura do home care naqueles casos em que a internação se faz necessária. Se o paciente precisa ser atendido em casa, por exemplo, em substituição à internação que ele teria, ele deve ser assistido por essa operadora, seja ela qual for, seja esse plano qual a modalidade for. É importante só que essa pessoa tenha direito de ser atendida dentro de um hospital e que essa internação em casa vise substituir o cuidado que ele teria ali dentro daquele hospital. Ainda assim, segundo o especialista, muitas operadoras de saúde tentam transferir esse custo ao paciente ou à família. A principal dificuldade que eu vejo é, primeiro, da prescrição. Muitas vezes um profissional credenciado a um plano de saúde já não quer fazer a prescrição. E aqui é importante dizer o seguinte: qualquer médico com CRM, evidentemente, exerce a medicina. E se qualquer médico exerce a medicina, qualquer profissional pode fazer a prescrição de um home care, seja ele credenciado ou não ao plano de saúde, seja ele pertencente ou não ao SUS. Não importa se ele é dos quadros do SUS ou da operadora de saúde, ou se ele é particular. Em nota, a Agência Nacional de Saúde Suplementar afirma que a cobertura do home care pelo plano de saúde só é obrigatória se estiver prevista no contrato firmado entre as partes e que, nos casos de internação domiciliar, somente o médico que acompanha o paciente poderá determinar se há indicação desta em substituição à internação hospitalar. Acrescenta ainda que, nos casos em que não há previsão contratual, se mesmo assim houver indicação médica para internação domiciliar, caso a operadora não ofereça um home care, deverá continuar cobrindo a internação hospitalar. A Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, tem entendido que os planos podem ofertar o home care, mas que eles não teriam obrigação legal de fazer essa oferta. Esse entendimento da ANS tem sido largamente superado pela Justiça. Para a Justiça, o que é importante é a gente compreender se esse paciente, por exemplo, tem direito. Vamos pensar no paciente que precisa de enfermagem 24 horas. Ele estaria internado se não fosse o home care, muitas vezes. Esse paciente tem direito de internação pelo plano de saúde? Possui. Então, se ele tem direito de ser internado pelo plano de saúde, ele tem direito, então, de ter custeado o home care para ele na forma da prescrição do médico. Continue com a gente, porque no próximo bloco vamos mostrar uma empresa que capacita profissionais a exercerem com excelência o trabalho de um cuidador. Fomos na casa da dona Sônia, idosa centenária, beneficiada por esse serviço. Eu volto daqui a pouquinho, não saia daí! Profissão relativamente nova e promissora. A capacitação de profissionais como cuidadores de idosos busca promover uma melhor qualidade de vida do paciente. A gente sempre fala de cuidados proporcionais, né? Para manter a independência do idoso ao máximo. Então, o cuidador de idosos não basta apenas ser um bom cuidador. Ele tem que ter o perfil correto para aquela família. E quando a gente consegue essas duas questões, a gente tem bastante sucesso. Estevam é o responsável por este estabelecimento que atua no cuidado ao paciente que precisa de atendimento domiciliar. Para ele, qualidade de vida e praticidade são o que fazem o home care ser tão vantajoso. A gente treina os cuidadores em funções básicas da casa, né? O que é atividade de vida diária? É o banho do cuidador, que o cuidador dá para o idoso, é a parte da alimentação, dos passeios, né? E a parte de atividade instrumental é a parte mais complexa, né? Ir até um supermercado com o idoso e fazer uma compra, administrar a parte da casa, né?
e por aí vai. É o modelo ideal de home care, já que existe confiança, treinamento e o perfil do idoso e do cuidador é o ponto de partida para essa parceria. A gente senta com a família, discute todo o perfil do idoso, todo o perfil da casa. A gente foca nas habilidades do idoso, do que ele gosta, do que ele não gosta, o que ele fica feliz, o que irrita. Em cima disso, a gente faz um processo seletivo muito específico para cada casa. Na prática, tudo funciona muito bem, por isso que eu vim conhecer o trabalho da Gilmara. Ela tem 15 anos de experiência como cuidadora de idosos, é técnica de enfermagem e apaixonada pelo que faz. É uma área que sempre me chamou a atenção, né? A questão do cuidado, ajudar, de promover um bem-estar melhor para a pessoa que está ao meu lado, né? Não só em relação ao trabalho, mas também em outras relações pessoais, né? Então, assim, isso me identificou bastante e eu me capacitei para isso, né? Dona Sônia foi o motivo dessa união. As duas passam o dia todo juntas. Geralmente acordamos cedo, né? E aí eu dou a primeira refeição dela, juntamente com os medicamentos. Aí descemos, fazemos uma caminhadinha básica, legal, né? Ela gosta de pegar o primeiro sol da manhã. E voltamos, né? Aí ela tem as refeições, deita um pouquinho à tarde, né? Saímos de novo, retornamos. Geralmente a gente gosta de fazer 2 saidinhas durante o dia, né? Até para pegar o sol da manhã e o sol da tarde, né? Quem administra todos esses cuidados é a Virgínia, filha da Dona Sônia. E por mais que o plano de saúde cubra as visitas pontuais de uma equipe multidisciplinar, como fisioterapeuta, nutricionista, entre outras especialidades, ter uma cuidadora para estar com a mãe foi essencial. Ter o home care é bom porque quando uma não pode vir, o home care manda outra pessoa, entendeu? Eles administram qualquer conflito. O Estevam, volta e meia, está aqui, ele passa aqui para ver se está tudo bem. Ele nos indicou um geriatra que está acompanhando a mamãe, né? A contratação do cuidador de idosos, se feita diretamente pela família, deve estar de acordo com a consolidação das leis do trabalho, sendo a função equiparada aos direitos e garantias dos trabalhadores domésticos. Se a contratação for feita por meio de uma empresa, aí não há vínculo trabalhista entre as partes. Se contratado através de uma empresa, não se aplica a lei dos domésticos, se aplica única e exclusivamente à CLT. Então, as regras são diferentes, porque aí até em horário noturno vamos ter, além do adicional, vamos ter a hora reduzida. Então, o adicional de 20% com a hora reduzida para 52 minutos e 30 segundos. Então, ele trabalha 7 horas e ganha como se trabalhasse 8, além de outras condições que os empregadores devem observar. Então, eles passam a ter, inclusive, a responsabilidade mais rígida com relação aos equipamentos de proteção individual. Para mim, facilitou muito, porque eu estava com aquela loucura de pagamento, isso, daquilo, então facilitou nesse sentido, de vir pessoas que a gente pode ter confiança, né, porque tem uma indicação, e assim, eu pago o valor que ele me cobra e pronto, entendeu? Não existe vínculo empregatício com elas, da minha parte, é tudo com ele, entendeu? Hoje, tem famílias que preferem contratar o cuidador, e tem famílias que preferem contratar empresas. Isso é muito de perfil, de família, né? E também tem que levar em conta as questões financeiras da família, porque um serviço de cuidador nem sempre está no orçamento da família. São 100 anos de vida muito bem vividos. Dona Sônia, que criou 4 filhos, agora tem sido cuidada pela filha Virgínia e pela Gilmara. A parceria com a cuidadora já dura 8 anos. E muito além de uma relação profissional, é também uma relação de amizade, amor e dedicação. Ela é uma pessoa muito boa de cuidar, uma pessoa muito amorosa, né? Uma pessoa muito especial para mim e que eu vou levar para o resto da vida, né? Esse carinho que eu tenho por ela, esse amor, esse aconchego, esse companheirismo, não só dela, mas como a família também. Tipo assim, a gente já somos uma família, eu tenho até assim essa mania de falar, né? Minha segunda família. Trabalhar
Morar assim, com amor, prazer e qualidade de convivência, é bom demais, não é mesmo? Que bom poder mostrar histórias como essa. E você, já segue nosso perfil no Instagram? Anota aí, @Rádio e TV Justiça. No YouTube, o canal é o mesmo. E se quiser entrar em contato com nossa produção, o e-mail é o repórterjustiça@stf.jus.br. Até a próxima!